que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. A Deus por tudo quanto o Senhor tem feito dia após dia em nossas vidas. Muitos queriam chegar um dia como este e não estão entre nós não porque eles foram os mais fracos, não porque eles foram os mais pecadores de nós, mas assim que Deus permitiu que isso assim acontecesse, assim nós tivemos muitos irmãos que nós amávamos muito, mas em contrapartida disso, se procuraram não vamos encontrar porque já perderam suas vidas. Agora, Deus nos poupou até hoje, não porque nós somos os melhores, não porque nós obedecemos bem a Deus, não porque nós fizemos de acordo com o que Deus quer, não. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, queremos agradecer a paciência de todos que têm desfrutado desses vídeos que sempre passam nesse nosso canal. Continuem sempre nos visitando. Quando for possível e Deus ainda dar-nos vida e saúde, nós sempre vamos continuar a dar esses programas nesse canal. Agora, para o dia de hoje, nós temos aqui uma mensagem muito importante, uma mensagem com o objetivo de nos alertar, nos despertar, nos advertir. Atenção, em alguns momentos nós, quando encaramos uma mensagem ou quando encontramos uma mensagem a falar a verdade com todas as suas características reais, nós nos sentimos apontados. Isso fica o problema. Esse é o problema do povo de Deus. Quando se sente apontado. Então, qual deve ser a nossa característica? Qual deve ser o nosso comportamento? Encararmos a mensagem e aplicarmos, corrermos atrás da verdade. Corrermos de acordo com o que a Bíblia nos recomenda. Mas como queremos tratar da palavra de Deus, nós queremos falar de assuntos sagrados em que não deve se abordar sem uma oração. Convido eu ao irmão que está sempre a nos ver para que possa juntos orarmos. Vamos orar. Misericordioso, nosso Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, mais uma vez pela vida e saúde, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos pedir que o Senhor possa abrir nosso entendimento, possa abrir nossos ouvidos, de modo que a sua palavra que cá vai soar no nosso meio seja benéfica para nós e possa nos despertar e possa servir de um guião para a nossa salvação. Ajuda-nos, são graças nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Todas as mensagens, todas as pregações, todos os estudos têm se atribuído um tema. É por isso que o tema, ou seja, nós vamos ter que anunciar aqui o tema da mensagem de hoje. A mensagem de hoje tem como tema: aonde fores, tenha somente uma única personalidade. Aonde fores, tenha uma única personalidade. Esse é o tema do nosso estudo, ou da nossa pregação, que nós vamos ver aqui. Aonde fores, tenhas uma única personalidade. Por que aonde fores, tenha uma única personalidade? Nós vivemos num meio em que as pessoas vivem de aparência. Nós vivemos de um momento, de um tempo em que o cristianismo está sendo suavizado, em que o cristianismo está sendo classificado de uma forma ao contrário daquilo que é a vontade de Deus. Então, nesse contexto do grande conflito em que nós estamos a viver, é preciso essa mensagem para nos advertir que em qualquer sítio onde você estiver, qualquer lugar onde você estiver, tenha e procure mostrar somente uma única personalidade. Se a sua personalidade está mais ligada com Satanás, demonstre a sua personalidade. Essa é a sua realidade. Se a sua personalidade está ligada com Deus, Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, então, viva isso. Isso é que te caracteriza o que você é. Então, nada de você viver aparência, nada de você viver fingimento. Nós estamos a viver num momento em que precisamos levar a sério daquilo que nós obedecemos e observamos. Então, se nós obedecemos a Satanás, então temos que levar a sério daquilo. Se nós obedecemos a Deus, temos que levar aquilo. Mas antes de eu começar a me alongar então, para o nosso tema principal, ou lermos alguns textos, primeiro eu gostaria de introduzir esse nosso estudo com uma pequena leitura, lendo o livro da grande controvérsia entre Cristo e Satanás,
no capítulo 38, nas suas páginas 598. Grande controvérsia entre Cristo e Satanás, capítulo 38, nas páginas 598. Diz o seguinte: em cada geração, Deus tem enviado os seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo, lá fora, como na igreja. Mas o povo de Deus deseja que lhes sejam ditas palavras suaves e a verdade pura e simples não é aceite. Talvez deveria repetir. Em cada geração, Deus tem enviado os seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo lá fora, como dentro da igreja. Mas o povo, esse que se encontra dentro da igreja, deseja que lhes sejam ditas palavras suaves e a verdade pura e simples não é aceita. Irmãos, é muito triste. Quando nós lemos essas passagens, em algum momento eu mesmo fico triste. Por quê? Porque isso, na verdade, toca daquilo que, na verdade, dia após dia nós vivemos. Não é de admirar quando nós estamos perante a um pregador, perante a uma verdade, um pregador que não oculta a verdade, e esse pregador é apontado. Esse pregador é apedrejado. Esse pregador dita muitas coisas por causa de apontar o pecado pelo seu próprio nome. E nós estamos a ver num momento em que o povo de Deus não quer saber mais disso. E é por isso que o Espírito de Profecia nos alerta aqui, nos mostra que em toda geração, se é que é em toda geração, quer dizer em todas as épocas que houve nação, então o povo de Deus teve esse comportamento. Enquanto Deus levanta seus servos para repreender o pecado, o que acontece com o povo? O povo não aceita. O povo não quer aceitar. O povo lamenta por isso. O povo quer mensagens suaves. Mensagens suaves são quais? Mensagens aquelas: irmãos, não se preocupem com o pecado. Irmãos, todos nós que estamos aqui vamos no céu. Em nome de Jesus, amém. Essas são as mensagens que o povo de Deus precisa. Agora, nós vamos aqui citar alguns exemplos. Mas antes de nós citarmos alguns exemplos bíblicos, primeiro vamos ver qual foi o propósito de Deus com o povo antigo Israel. Qual foi o propósito de Deus com o antigo Israel? Quando Deus tira o seu povo onde estava cativo no Egito, Deus teve lá um propósito com esse povo, em que nós podemos encontrar no Êxodo, capítulo 19, podemos encontrar Êxodo, capítulo 19, ali nós vamos ver qual foi exatamente o propósito divino, o propósito de Deus para com o seu povo. Capítulo 19, começando mesmo nos versos 1, diz o seguinte: no fim do terceiro mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Redifim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam, e Israel ficou acampado ali em frente do monte. Verso 3. Moisés subiu até Deus. Entenda, Moisés subiu até quem? Até Deus. Moisés não subiu até qualquer homem. Moisés não subiu até qualquer pessoa, mas sim Moisés subiu até Deus, próprio Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6. Mas vós sereis para mim reino, sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Então nós vimos aqui, quando Deus tira o seu povo, Ele escolhe alguém. Ele levanta um homem. Assim como nós acabamos de ler o Espírito de Profecia. Grande controvérsia entre Cristo e Satanás.
nos capítulos 38, nas páginas 598, ali nós encontramos que em toda geração, Deus levanta seus servos para repreender o pecado. Então, é isso que está acontecendo aqui. Naquele tempo, Deus levantou Moisés com o objetivo de advertir aquele povo, lhes levar a entender aquele povo que existe um Deus que vos chama, um Deus que nos chama para nós lhe servirmos. E essa foi a palavra que Deus dirigiu a esse povo. Eu vou repetir no verso 6. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Então, existem algumas palavras que Moisés deveria dirigir àquele povo. Que essas palavras foram: vocês, ou esse povo vai ser um reino de sacerdotes. Um reino constituído de sacerdotes. Um reino que poderia desenvolver muito mais a missão do que sacerdotal. Um reino que poderia representar quem? Deus. Deus estando no céu, mas aquele povo poderia representar aquele Deus aonde? Aqui na terra. Para toda a nação pudesse olhar aquele povo e dizer que, na verdade, no céu existe um Deus. Nesse universo em que nós vivemos, existe um Criador. Esse foi o propósito de Deus. Então, não se esqueça que o nosso tema aqui é: aonde fores, tenha somente única personalidade. Então, com isso aqui, nós encontramos o seguinte. Temos um comentário aqui que sublinhamos que nós precisamos partilhar. Com esse verso, nós conseguimos entender que Deus tinha grandes planos para com o antigo Israel. Aquele Israel literal. Aquele Israel que sofreu aquela toda opressão aonde? No Egito. Deus tinha um plano com aquele povo. E que esse plano era de ser uma nação santa. Irmão, nós sempre nos atrapalhamos com a palavra santidade, com a palavra santa. Essa palavra atribui a algo diferente de outra coisa. Algo que marca diferença com outra coisa. Nós podemos ter tantas coisas, mas desde que nós separemos aquela coisa para um determinado fim, aquela coisa, podemos dizer que é algo santo para nosso meio. Então, o povo de Deus, o povo israelita, o antigo israelita, tinha que ser uma nação santa, uma nação diferente com outra nação. Tinha que ser uma nação santa diferente com outra nação. Essa nação deveria ser um reino de sacerdotes. Ou seja, deveria ser um povo para administrar a palavra de quem? A palavra de Deus. É isso que poderia marcar a diferença com outro povo. Nós vivemos numa época em que as pessoas estão se dedicando para muitas coisas. Uns estão se a dedicar para a ciência, né? A ciência, o estudo de outras coisas. A evolução, a existência da vida, usando a ciência, né? E vimos outras pessoas que estão se dedicando à palavra de Deus. Então, o propósito de Deus era que aquele povo dedicasse muito mais na palavra de Deus, administrasse a sua palavra. E é por isso que nós encontramos que esse povo deveria ser repleto de sacerdotes. E testemunhar ao mundo que Yahweh, o Senhor, é o único Deus, Criador de todas as coisas. Então, esse povo deveria testemunhar, esse povo deveria proclamar que existe um Criador, que o Yahweh, o Senhor Deus, é o único Criador de todas as coisas que nós vimos e com aquelas que nós não conseguimos ver. Assim como nós podemos também confirmar em Isaías capítulos 43, nos versos 1, 10 a 12. Nós ali encontramos uma mensagem onde o Senhor nos enfatiza essa missão que o Senhor dá em Êxodo, capítulo 19. Em Isaías capítulo 43, nós encontramos aqui o Senhor a enfatizar a essa missão que Ele dá em Êxodo. Vamos ver as palavras do profeta Isaías, capítulo 43, nos versos 10. Diz o seguinte: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, creais em mim e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, nenhum Deus se formou,
e nenhum haverá depois de mim. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei e mostrei, não foi um Deus estrangeiro entre vós que o fez. Portanto, sois minhas testemunhas de que eu sou Deus, diz o Senhor. Então, é exatamente isso que o povo de Deus precisava de levar avante. É isso que o povo de Deus atualmente também precisa de levar avante. É exatamente isso que nós fomos chamados para proclamarmos, para testemunharmos. Enquanto o mundo está correndo para a perdição, enquanto o mundo está correndo atrás de Deus, nós devemos levantar a palavra de Deus, exaltar quem? O Senhor, o Criador dos céus e a terra. Dizermos que existe um Criador. Vamos deixar de adorar as coisas que esse mesmo Criador fez, mas sim vamos adorar o próprio Criador. Sempre eu tenho sublinhado nos comentários que eu preciso mesmo de partilhar com os irmãos. Diz o seguinte: o profeta repete a mesma declaração que encontramos em Êxodo capítulo 19. Aquilo que nós encontramos que aquela voz, aquela ordem que Deus diz para Moisés e levasse para o povo, nós encontramos que aqui o profeta Isaías também está a repetir a mesma coisa, mas em versões diferentes. Mas a essência é essa. Você que aceita ser Cristo ser seu Salvador pessoal, Jesus ser seu Salvador pessoal, então você precisa fazer o quê? Você precisa testemunhar isso. Depois, devemos saber que as circunstâncias da vida não podem impedir o nosso progresso espiritual. As circunstâncias da vida que diariamente enfrentamos não podem impedir o nosso progresso espiritual. Isso também é bíblico. Muitas das vezes nós lamentamos bastante porque meus pais, onde eu vivo, a minha empresa onde eu trabalho, não me dá tempo para eu adorar o meu Deus. Irmão, você está se deixar levar. Porque deve ficar na mente de todo cristão, de todo crente, é que nenhuma circunstância da vida, nenhum problema da vida, pode nos impedir a progredirmos espiritualmente. As circunstâncias da vida não podem impedir o nosso avanço espiritual. Podemos ver em Lucas. Eu gosto muito desse texto, eu gostaria de nós detalharmos um bocadinho. Lucas capítulo 16, verso 10. Vamos a falar de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16, verso 10 a 13. Diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis com o que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. Tudo isso Deus queria chegar até aqui. Nós não podemos ter dois senhores. Nós não podemos servir dois patrões. Nós não podemos ter dois deuses. E falando disso, é a lei de Deus. Não terás outros deuses além de quem? Além de mim. O próprio Criador falando isso. Então, queridos irmãos, quando se fala do pouco, muitas das pessoas se lamentam muito. Por que Deus se preocupa com o pouco? Será que o pouco seja importante demais para Deus? Será que é isso que Deus quis dizer? Será que o pouco é muito importante para Deus? Não é nesse sentido, queridos irmãos. O pouco não é muito importante, mas é no pouco que nós possamos aperfeiçoar a nossa realidade. Para esse pouco, nós em algum momento viajamos somente para os bens materiais. Eu como tenho um pouco de farinha, tenho um pouco de sal, então não posso partilhar com ninguém, talvez refere-se, mas também devemos olhar no tempo. O tempo
em algum momento as pessoas lamentam bastante. Eu não tenho muito tempo, não tenho tempo suficiente nem de anunciar a palavra de Deus. Não tenho tempo suficiente de pregar a palavra de Deus. Não tenho tempo suficiente de adorar. Não tenho tempo suficiente de responder àquele chamado, de corresponder àquele chamado que somos dados em Isaías, que nós somos testemunhas, que nós devemos testemunhar que Cristo, Deus é que criou esse universo. Então nós lamentamos bastante, alegando que não temos tempo. Mas aqui é nos dito que o pouco tempo que temos, esse pouco não determinou o que é. Esse pouco não importa com bens materiais, mas também no tempo nós devemos ser fiéis com o tempo. Devemos saber administrar o tempo. Devemos ter um tempo para fazer todas as coisas e termos um tempo para adorarmos o nosso Deus. Olha a coisa mais incrível. Deus, quando fez os céus e a terra, Ele reservou tempo. Ele sempre quis que o tempo estivesse em vigor. Que tempo é que nós queremos referir? O tempo de 24 horas é o tempo em que Deus fez os céus e a terra, com seus componentes todos que lá encontramos, em quantos dias? Em 6 dias. Aí estava decorando o tempo. Em 6 dias. O 7º dia Ele delega-nos, Ele recomenda-nos a abençoar, a santificar a esse dia, a santificar a esse dia, a separar esse dia para um descanso, para recebermos as boas bênçãos que o Senhor tem derramado dia após dia. E esse dia que também o povo deve levar essa mensagem, deve testemunhar que Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Mas, em contrapartida dessa, a coisa mais triste é que o povo atual, o povo Israel atual, já pisa o sábado, já deixa de lado a esse tempo de 24 horas de descanso, de repouso. Deixa de lado, alegando que não tem mais tempo, o serviço me ocupa muito, a escola me ocupa muito, meus trabalhos da machamba, meus negócios correm muito quando é sábado, e como é que eu vou deixar isso e conciliar aquilo? Mas Deus disse, deves fazer tudo em 6 dias, e o 7º dia é para vir a mim. Deus sabe o que diz. Então, queridos irmãos, agora vamos para os exemplos que nós podemos encontrar aqui sobre a circunstância do tempo. Como eu disse, eu sempre reservei aqui uns comentários que eu preciso de partilhar com os irmãos. Diz assim, esse pouco aqui dito abrange o tempo, a liberdade, abrange o tempo, a liberdade, e não quer dizer que o pouco seja muito importante. Não é nesse sentido. Mas Deus, com seu grande amor incomparável, quer nos ensinar que a nossa fidelidade tem de partir com o pouco que temos. A nossa fidelidade tem de partir com o pouco tempo que nós temos, com a pouca liberdade que nós temos. Nós não vamos encontrar um tempo em que nós seremos livres de adorar a Deus. Isso deve estar na mente de cada um. Se o irmão pensava que vai encontrar um tempo em que você estará livre de adorar ao seu Criador, isso deve descartar em sua mente. Você precisa deixar de lado essa ideia. Porque não existe esse tempo em que você vai ter um tempo, se calhar um ano, você livre, querer adorar a Deus da maneira que você quiser, ou da maneira que o próprio Deus diz. Você não vai encontrar esse tempo. Deus quer, com esse pouco tempo que você tem, para você lhe adorar. Deus quer, com essa opressão que você está passando, você lhe adorar. E de acordo com os seus preceitos, de acordo com aquilo que Ele mesmo diz. Apesar das circunstâncias ambientais não serem favoráveis, prestar atenção, agora queremos entrar nos exemplos. Apesar das circunstâncias ambientais em onde nós nos encontramos não serem favoráveis, temos aqui alguns exemplos. Vamos usar exemplos daqueles 4 jovens hebreus. Nós temos ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Apesar de estarem numa circunstância em que o ambiente não era favorável, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles procuraram obedecer a seu Criador. Procuraram testemunhar que existe um Deus que não pode ser substituído com outra coisa. Existe um Deus que não pode ser deixado de trás. Então, nós aqui queremos exatamente usar esses exemplos para os nossos dias. Em Daniel capítulo 8, capítulo 1, Daniel capítulo 1, verso... Daniel capítulo 1,
Daniel capítulo 1, verso 8. Diz o seguinte: porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel, isso nos versos 10, mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais, para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com a todos jovens que comem das iguarias reais e fazem aos teus servos de acordo com o que observares. Versos 14. Assim, ele atendeu ao pedido e os experimentou por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes. Verso 17. No caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência com toda a cultura e ciência, e Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Verso 18. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias e entre todos os outros. Por isso, eles passaram a servir o rei. Queridos irmãos, segundo o que nós vimos aqui em Daniel, capítulo 1, aqui nós encontramos um testemunho vivo, um testemunho positivo, que o povo de Israel, ou seja, o antigo Israel, deveria testemunhar dessa maneira. Você é cativo para um lugar em que não te pertence, para uma área, uma zona, uma terra que não te pertence. E você, quando chega lá, não é dado nenhuma liberdade. Você chega lá, desempenha a função de um escravo. Você está lá como um escravo. Você está lá como um cativo. Irmãos, para os que já sofreram guerras, que já viveram no tempo de guerras que assolou a esses países, em alguns países as guerras não davam tempo, aquelas pessoas eram feitas. Aquelas pessoas tinham que se submeter nas ordens dos soldados. Busque água para buscar água. Não importa as horas. Lave roupa para lavar roupa. Faz aquilo para fazer exatamente aquilo que o soldado mandar. Não importa as horas, não importa as circunstâncias, não importa as suas condições. Você tem que fazer isso. Irmãos, devemos acreditar que nossos irmãos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, enfrentaram isso na corte do Nabucodonosor. Entre outros também que foram levados lá em Israel. Em Jerusalém. Sofreram isso. Aconteceu